No cenário de afogamentos, nós temos um índice muito preocupante e muitas pessoas ignoram o quanto é evidente essas ocorrências. A Sobrasa, ela apresenta que a cada 1 hora e meia morre um indivíduo por afogamento no Brasil. E cerca de 70% desses índices ocorrem em rios e represas e 59% em piscinas residenciais. E é ainda mais evidente na época do verão. Um outro ponto também que vale ressaltar é que no norte do Brasil, esses índices são ainda maiores, por conta que naquela região as pessoas têm o seu estilo de vida para estar sobrevivendo na alimentação, no trabalho, tá caçando, e por conta dos rios, que eles conseguem estar colocando a sua qualidade de vida, precisam dos rios, né, das represas, e é por conta disso que lá o índice é ainda maior, porque eles vivem naquele local. O tempo de exposição por afogamento, ele é muito mais rápido e tem uma porcentagem muito maior do que em incidentes de transporte, por exemplo. A maioria dos casos, eles ocorrem em pessoas que ignoram esse tipo de ocorrência e ignoram também o limite que o seu corpo é capaz, ignoram também o local sinalizado, por exemplo, nas praias, que os socorristas, eles fixam as bandeiras vermelhas na areia para que os banhistas não ultrapassem aquele local de perigo. E como forma para a gente estar revertendo esse índice alarmante e também ter uma consciência maior, nós devemos ter atitudes a respeito de todas as causas. Primeiro, a gente tem que estar compreendendo que pode ocorrer um afogamento. A gente ter consciência que, por mais que a gente suporte, que a gente saiba que pode acontecer, e a gente também tem que conhecer os riscos que ele traz para a gente, para as outras pessoas também, e tá intensificando ainda mais a prevenção. No perfil do profissional aquático, há alguns aspectos que ele deve ter em mente para ser um bom profissional. Primeiro, ter o conhecimento, você saber do que você está transpassando para as outras pessoas. Você deve ter consciência do que está sendo transmitido. A interpretação, ela está muito ligada ao conhecimento, porque não adianta de nada a gente saber, conhecer sobre o assunto, mas se não tem uma boa didática para estar transpassando aquele conhecimento. Ou seja, a gente tem que saber passar de uma forma clara para que os alunos compreendam todo aquele conteúdo. Outros dois aspectos, que é emoção e paixão, eu juntei os dois porque eu acredito que os dois se relacionam muito entre si. Porque um profissional aquático, ele tem que ter uma paixão pelo meio, né? Pelo meio aquático. E em estar ensinando aquele tipo de assunto, ainda mais um assunto tão complexo, porque tem pessoas que não têm uma bagagem naquele meio, então fica mais complicado ainda. Então ele tem uma paixão de estar ensinando, com isso ele vai ter uma emoção muito forte, por estar conseguindo transformar a vida de uma pessoa através do seu conhecimento, da sua bagagem. Também ele é importante, crucial, ter coragem. Coragem é uma atitude de grandes profissionais, porque ele tem que ter a bravura de ir além do que ele aprendeu. Também ele tem que ir além, ele tem que acreditar em si mesmo, que ele é capaz de estar ensinando as outras pessoas e estar sempre buscando inovação para instigar os alunos. O nosso corpo, ele sofre muitas diferenciações no meio líquido com o meio terrestre. E por isso a gente tem que estar fazendo muitas adaptações para que ele consiga, de forma positiva, estar realizando uma boa prática. Como, por exemplo, a nossa forma de locomoção. No meio terrestre, a gente se locomove na forma vertical, e já no meio líquido, a gente consegue estar se locomovendo na posição horizontal. Então, a gente tem que estar trabalhando para que ele consiga se adaptar nesse ambiente, nessas diferenciações. Uma outra adaptação, que eu acredito crucial, tanto que é uma das primeiras que o indivíduo ele aprende quando ele tem um contato com o meio líquido, que é a respiração. Ela sofre muitas diferenciações nesses dois meios. No meio terrestre, a gente consegue estar fazendo a inspiração e a expiração pelas narinas. Já no meio líquido, a gente faz a inspiração, né, na superfície, né, em cima, quando a gente não está dentro da água,
e já debaixo da água a gente só faz a expiração. Então, esse é um ponto que os alunos têm que trabalhar primeiro para estar conseguindo se locomover. Antes de estar se locomovendo, por exemplo, uma das adaptações que é locomover, primeiro a gente tem que estar fazendo a adaptação da respiração. E quando que a gente percebe que o indivíduo ele já conseguiu se adaptar a esse meio? Primeiro que ele sente mais prazer por estar naquele local e por estar aprendendo, né, querendo aprender mais. E também a gente consegue perceber pela rigidez muscular, porque o indivíduo que ele não sabe, ele fica tenso, os seus músculos você fica muito mais pesado, vamos se dizer. E quando a gente percebe que ele já compreendeu, que ele consegue estar acreditando nele também, que ele conseguiu estar se adaptando, a gente percebe que ele leva tudo de uma forma mais leve e ele mesmo, seu corpo mesmo, fica muito mais leve, né, no meio líquido. Nas propriedades físicas da água, nós temos a demanda de entender que a complexidade ela é muito maior, porque o indivíduo ele não é um local de constância desses indivíduos, e por isso tem essas determinadas propriedades físicas. Primeiro, nós temos o empuxo, que se dá pela força que o corpo ele tem sobre a água no seu plano vertical, fazendo com que assim seu corpo ele se eleve para a superfície com uma intensidade igual à do seu peso líquido. E quanto maior a profundidade que o indivíduo está, maior vai ser a sua propulsão de volta para a superfície. Já a gravidade, ela é o contrário do empuxo, porque ela exerce uma força para o solo. Outro ponto é a temperatura, que sofre alterações de acordo com os graus da água que o indivíduo está, porque quando em movimento e quando a gente está realizando alguma atividade física, o corpo ele realiza trocas de energia para que possa se manter em equilíbrio. A pressão hidrostática ela é proporcional à profundidade que o indivíduo está, porque ela se dá ainda mais na região do tórax por conta da dificuldade em estar expandindo o tórax. E esse aumento ele ocorre devido às variações de profundidade e densidade da água e que o indivíduo está. A resistência, ou arrasto, como conhecido, se caracteriza pelo corpo estar se arrastando na água. Ou seja, tem que exercer uma resistência muito maior do que, por exemplo, no meio terrestre, que a gente está acostumado. Porque ali debaixo da água, a gente vai contra ela. E a água, ela é muito mais forte que nós. Ou seja, a gente tem que estar exercendo uma força ainda maior, porque a gente está contra ela. E assim implica que a gente tenha uma resistência ainda maior do nosso corpo. A metodologia do ensino da natação, o profissional, ele fica a par dos métodos correlacionados com a natação, para estar ensinando os seus alunos e assim eles estarem se desenvolvendo. Nós temos o método global, que ele se dá pela observação dos movimentos de uma pessoa que já tem o conhecimento sobre o assunto, sobre o nado, e logo após o realiza. Temos também o método analítico, que ele é a soma de todos os conhecimentos e no final ele apresenta o resultado desse trabalho, ou seja, o ensinamento ele é passado fragmentado, até mesmo fora da piscina, e depois, no final, o aluno junta todo esse conhecimento absorvido e apresenta. Temos o método sintético ou moderno, que ele se dá no meio líquido e tem como conceito a sua adaptação, assim se necessária, de todos os estilos compreendidos, No método misto, se dá pelo concreto aprendizado, ou seja, que o indivíduo ele conseguiu estar compreendendo total, mas no primeiro momento desse método misto, você está apresentando de forma fragmentada o que foi compreendido e depois apresenta a sua soma, chegando assim à execução final.